A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para te dar aquela pré-aula que vai te auxiliar, para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Estamos chegando quase ao metade do trimestre, né? Estamos aí já quase estamos na lição 6, na verdade, do segundo trimestre, então já está quase na metade daquilo que nós vamos propor ao longo desse trimestre, que é aprendendo que Jesus praticou o bem. Nós vamos vendo à medida que as lições vão passando sobre os atos de Jesus. E aí a lição de hoje tem como título Jesus cura o homem do telhado. Essa história talvez seja uma história conhecida sua, mas nem todas as crianças conhecem essa história, como o caso de Davi e Salomão, né, que são histórias bem mais conhecidas e difundidas, né? Qual é o objetivo da lição de hoje? O primeiro é ajudar os amigos a conhecerem e crerem em Jesus, e o segundo é reconhecer que a abordagem de Deus alcança todos os que confiam nele. E aonde é que está a nossa memorização de hoje? Está lá no Salmo 103 e o verso 3. Lembrando que Salmos é um livro de hinos, de louvores. Então sempre fale versos, para que a criança possa associar corretamente a terminologia ao livro da Bíblia, tá bom? E está lá em Salmo 103, verso 3, que diz assim: o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças, né? Então, você vai aqui trazer essa memorização, você pode iniciar sobre isso, mas aí eu queria trazer com você que você, antes de fazer a história bíblica, fizesse uma dinâmica quebra-gelo, porque às vezes tem criança que chega tristinha, às vezes com sono, às vezes cansada, ou alguma coisa aconteceu em casa ou no trajeto e elas chegam diferentes. Ou então mesmo somente para interagir, dar aquela energia boa para que as crianças possam se envolver na aula, né? Que às vezes as crianças estão lá conversando, então você inicia a aula, então eu acho bom, por muitas vezes, a depender da dinâmica da aula, você fazer uma dinâmica quebra-gelo, para que possa trazer as crianças para perto, para a atenção, para preparar o coração delas para iniciar a contação da história, né? Então a dinâmica quebra-gelo de hoje é quem você levaria. Você vai ter aí no link da descrição desse vídeo um PDF, e esse PDF vai estar com os recursos de hoje. Quando acontecer de você clicar aí e você não achar, você escreve no comentário que não encontrou. E a nossa equipe vai conseguir ver aí e enviar. Geralmente está aí facilmente, mas às vezes acontece de ter alguma dificuldadezinha e não conseguir. E a gente não conseguir saber que não estava lá. Aí só você escreve assim: o PDF não está aqui, irmã. Tá? Ou você me manda mensagem no Instagram que está aí, que você sabe qual é, Neide Barbosa. Você vai clicar e eu posso ver lá o que está acontecendo para a gente tentar normalizar isso. Porque a nossa proposta é, sempre que nós estamos dando recursos aqui, é que você possa utilizar na sua sala de aula, né? Não teria sentido a gente divulgar um material e vocês não terem acesso. Então, para nós, é bom que você use os nossos materiais para que isso possa ser bom para a sua aula e possa divulgar um pouco mais o canal da nossa igreja, tá bom? Então, essa dinâmica quebra-gelo vai se chamar quem você levaria, né? Ou como você ajudaria esse amigo. Aí você vai ter aqui esse cartaz com 4 opções de imagens, e nas 4 opções de imagens vai ter uma criança, né, tendo uma reação diferente. Você percebe que aí na primeira aqui ela tá meio triste, cabisbaixa no cantinho. Na segunda ela está aqui, ó, deitada, como se fosse um termômetro na boca, representando que ela tá enferma. Aqui, ó, como se ela tivesse passando por alguma coisa de luto, ou ela não conhece Jesus aqui, né? Eu botei uma cruzinha assim para representar que ela não conheceria Jesus. E aqui, ó, ela está muito triste, porque brigaram com ela, porque os pais brigaram com ela, ou porque alguém brigou com ela. Então são 4 situações diferentes, vai ter esse cartaz, e você pode iniciar já tratando sobre isso, antes de falar qual é o assunto da história, como se isso fosse introduzir a história, tá bom? E aí o que acontece? Você vai ter aí essas 4 imagens para você, e você vai perguntar assim: como é que você ajudaria esse menino aqui, que seria uma situação, a como esse amigo conhecer Jesus? O que você faria para que esse amigo aqui conhecesse Jesus? Aí você vai deixar que as crianças falassem o que elas iriam fazer. E aí você vai ver se nas sugestões delas, elas falam sobre conversar sobre esse amigo, sobre Jesus, ou então sobre convidar ele para a igreja. Se eles não chegarem a esse senso de ideia, de pensamento sobre isso, você pode trazer e elucidar a mente deles para dizer isso. Olha, sabe o que você poderia fazer, já que esse amigo não conhece Jesus? Convida ele para a igreja. E aí você trata esse assunto sabendo se eles conhecem alguém na escola, na rua, no curso, na família, que eles podem convidar para conhecer Jesus. E essa amiguinha aqui que tá triste, ó, ela tá triste porque os pais brigaram com ela. O que você pode perguntar, ou os amigos brigaram com ela, o que você pode fazer? Aí deixa que eles falem, deixa que eles digam o que eles fariam para ajudar essa amiga que tá assim. E aí você vai acompanhar e dizer assim: olha, você poderia acompanhar essa amiga
nesse momento difícil, poderia ficar próximo dela. Você iria perguntar se ela quer que ajude de alguma forma. Você poderia somente estar próximo, porque às vezes a gente está passando por uma dificuldade e às vezes não queria que ninguém falasse nada. Era só dizer que estava ali perto. Então, essa criança tem que entender que ela pode ajudar os amiguinhos também, tá? Ela já pode ter essa certa consciência. E aí aqui, o amiguinho que está doente, o que ela poderia fazer, como ajudaria esse amiguinho, tá? Então ela poderia dizer que se esse amiguinho está doente e não foi para a escola, não foi para algum canto da igreja, poderia, junto com os pais, convidar para ir fazer uma visita. Gente, fazer visita é tão importante e com crianças é muito bom. Às vezes tem muitos pais que gostam de fazer visitas e não levam as crianças, né? Mas é bom que as crianças possam fazer a visita. Então você pode trazer essa mente, essa ideia à própria criança, para ela falar com os pais, para dizer que queria visitar um amiguinho que está doente. E para aquele amiguinho que está doente vai ser muito lindo receber aquela visita, né? Ou então você poderia dizer assim que ele poderia fazer uma ligação. Mora longe, os pais não podem ir. Olha, você poderia fazer uma ligação, passar uma mensagem, mandar um WhatsApp para essa criança, pedindo para os pais fazerem isso, para saber como é que ela está, para saber como é que ele está, como ele está se tratando, se precisa de alguma ajuda. É isso que os amigos fazem, né? E aí, essa outra aqui é essa criança que está aqui assim, ó, sozinha. Ela está sozinha no recreio, ela está sozinha na sala de aula, ela está sozinha na igreja, ela está sozinha meio que escanteada. Como é que você pode fazer? Você pode convidar essa criança para estar junto com os outros, não deixar ele ficar sozinho, ouvi-lo e apresentar essa criança a novos amigos. Agora você pode dizer assim, tia, mas por que eu faria essa dinâmica quebra-gelo no início e traria esses pensamentos de consciência da criança de como ela poderia ajudar um amigo? É porque a lição de hoje, ela vai tratar justamente o assunto do dia. A lição, além da evangelização, é também sobre amizade. Então, a lição vai trazer que o assunto da lição é evangelização e a gente vai tratar sobre isso. Justamente nessa dinâmica aqui de convidar o amiguinho para a igreja é uma parte do assunto, mas também sobre o valor de uma amizade verdadeira. E como boas amizades podem fazer o bem para nós e podem nos aproximar de Deus, né? Então, aqueles amigos da história, eles foram bons amigos. Então, é por isso que essa lição aqui, essa dinâmica quebra-gelo vai ser interessante para falar sobre isso. E aí, depois que você fizer isso, pedir para as crianças dizerem o que fariam, aí você vai dizer assim, então, hoje nós vamos conhecer 4 amigos que enfrentaram um desafio de um telhado, um desafio de uma casa cheia, um desafio de uma multidão, mas fez isso para ajudar o seu amigo, porque ele sabia que a única coisa que poderia mudar a vida daquele seu amigo era Jesus. Então isso é uma introdução para a lição de hoje, tá bom? Então vamos lá. A lição de hoje, você sabe que é sobre a cura daquele homem que estava paralítico. Eu vou dar 2 recursos para você utilizar e você decidir qual vai ser o mais adequado para você, ou você usa os 2. O primeiro vai ter aí para você 4 cards que você pode contar. Seriam como se fossem os visuais da história. Eles estão todos em uma página só, mas se você quiser fazer ele maior, você pode fazer também, tá bom? Você pode imprimir, né, em formato maior. A primeira imagem vai ter Jesus numa casa, né, que era de Cafarnaum, tinha uma grande multidão. A segunda imagem fala dos 4 amigos levando esse homem que estava doente para até Jesus, mas eles vão chegar lá e vão fazer o quê? Vão encontrar que a casa estava cheia. Eles não conseguiam entrar pela porta, então eles tiveram uma brilhante ideia de entrar pelo telhado. E eles vão descendo aquele amigo pelo telhado até Jesus e aquele amigo ele é curado e ele fica são. Tem essas 4 opções aqui de recursos para você usar. Caso você não tenha os recursos da CPAD, aqueles visuais grandes, você pode usar esses aqui e pode contar na história. Ou você vai contar a história com esse outro recurso e isso aqui você vai fazer no final, só para fixar o conteúdo, ou até mesmo para usar como dinâmica, né? De você embaralha as imagens, deixa lá e pede para as crianças fazerem a ordem, né? Que seria essa aqui, ó. Esse é o primeiro, o segundo é esse aqui, o terceiro é esse aqui e o quarto é esse aqui. Então você pode usar, se você escolher usar o outro recurso como a parte principal da história, esse aqui vai servir como fixação no final, tá bom? Ou então você usa esse. Eu deixei livre para você. Essa aqui eu acho que você talvez já tenha visto na internet. Esse material é justamente 4 partes, tá? Soltou um aqui, mas eu vou botar, não tem problema. São 4 partes, como se fossem pequenos bloquinhos aqui. Eu quis fazer como se fosse de tijolo. Essas partes aqui, individual, estão todas para você aí. Você só vai cortar. Eu imprimi no papel crochê, 130 gramas, eu acho, que é mais grossinho, para poder ficar mais fácil manusear. Mas para ficar melhor, deveria ter colocado só uma superfície ainda mais durinha. Mas aí você tem que ver como vai ser para colocar as tarraxazinhas. Aqui, eu não tinha tarraxa para colocar, que é aquelas que você coloca aqui e prende embaixo. Então eu coloquei só como se fosse um parafuso pequenininho e coloquei durex atrás. Mas você vai ver que vai ter uma dificuldadezinha na hora de manusear. Então o ideal é que você
Já que você está vendo essa lição há tempo, eu acho que dá tempo de você comprar as tarraxinhas que prende, deixa bem mais fixozinho. E esse recurso aqui são 4 pedaços de um retângulozinho comprido, para que você possa ir contando a história e ir montando, né? Então, por exemplo, quando você for contar a história, veja, eu vou fazer mais devagarzinho aqui, porque eu tô com um material que não é adequado. Quando você for contar a história que Jesus estava onde? Em Cafarnaum, ó. Você vai fazer uma letrinha C, tá vendo? Jesus estava onde? Em Cafarnaum. E Jesus estava em Cafarnaum aonde? Ele estava em Cafarnaum numa casa. Vou virar aqui para você ver melhor. Olha, Jesus estava em Cafarnaum numa casa, tá vendo? Então você vai contando a história e montando com o próprio material. Se ele tivesse mais fixozinho, você teria mais facilidade de ir montando, tá vendo? Ó, Cafarnaum, e Jesus quando chegou em Cafarnaum, ele estava numa casa. Essa casa estava o quê? Essa casa estava cheia. E aí você vai montando, ó, Cafarnaum, casa. Essa casa estava cheia de quem? Cheia de pessoas. Então por quê? Porque tinha uma grande multidão, ó o M de multidão. Tinha uma grande multidão. E por isso, ninguém conseguiria entrar. E aí, mas tinha o quê? Tinha um homem que queria entrar nessa casa. E esse homem, ele não conseguiria entrar pela porta. Por que ele não conseguiria entrar pela porta? Porque aquela casa estava cheia de gente. Cheia de multidão. E aí os 4 amigos tiveram uma ideia. Quantos amigos eu disse? 4 amigos. Deixa eu ver se eu consigo montar aqui. Olha aqui, ó. Os 4 amigos tiveram uma ideia. Eles resolveram ir pelo telhado da casa. E eles resolveram entrar pelo telhado da casa e eles fizeram um buraco, né? Fizeram um buraco no telhado da casa para poder passar aquele amigo para entrar, para encontrar Jesus. E aí o que acontece? Eles colocaram esse amigo doente em uma cama e foram descendo por esse telhado devagarzinho até encontrar Jesus. Tá vendo? Soltou, ó. Por isso que você tem que fazer o material mais adequado aí, tá? Isso aqui é porque, como a tarraxinha eu não encontrei, eu fui colocando aqui esse parafuso. Mas vai ter essa dificuldade de ter que soltar na hora. Então, você prepara aí um material melhorzinho. Então, vamos lá. Eles colocaram Jesus aí, ó, Eles colocaram esse amigo nessa cama, foram descendo devagarzinho. E quando chegou lá embaixo, o que aconteceu? Jesus curou. Jesus curou. Só que esse amigo, ele estava nessa cama lá, por quê? Porque ele tinha as perninhas doentes, gente. Ele era paralítico. O que é um paralítico? Paralítico, ó, olha, as perninhas dele estavam molezinhas porque ele não conseguia se mover. Então ele estava nessa cama por isso. Por isso que ele teve que ser levado pelos seus amigos para o encontro de Jesus. E quando chegou lá, Jesus o curou e ele saiu andando pelo caminho livre. Então você vai usar esse recurso aqui desses 4 retângulos para contar a história e no final você vai e pega isso aqui e termina para poder fazer a fixação do conteúdo, tá bom? E aí eu tenho a opção aqui para você também de fazer uma dinâmica final, que é para selar a mensagem de hoje, que é a dinâmica Fé em Ação. Você vai separar a turma em 4 grupos, vai dar uma almofadinha para elas, ou uma caixa leve, que vai ser como se fosse representando aquele amigo que estava doentinho, que estava lá enfermo, e eles vão ter que levar essa almofadinha, cada um pegando uma ponta, para algum lugar, para um ponto final da sala de aula. E aí você vai colocar obstáculos, coloca cadeira, coloca um pedaço de bola, coloca várias coisas assim, para que possa atrapalhar a passagem, para que eles possam entender e mostrarem juntos como eles podem levar esse amiguinho que está ali naquela almofada, vamos dizer assim, se tiver um boneco pode colocar em cima, para levar até Jesus, pode colocar Jesus no fundo da sala, para que possa ser o ponto final. E aí eles vão entender que o mundo precisa de crianças que levem amigos até Jesus. E aí você pode perguntar, você aceita o desafio de levar os seus amigos até Jesus? É por isso que a lição fala sobre evangelização. Então aí você pode propor ou fazer em sala de aula ou levar para casa, que eles possam fazer convites para levar os seus amigos até Jesus. Cartões coloridos com o versículo de João 3,16 bem simplesinho e dizendo para que convidar esse amigo para Jesus. Você pode confeccionar esses cartões, eles levarem para casa e levarem para os seus amigos, ou dar esse desafio para fazerem com seus pais e chamarem seus amigos. Do seu jeitinho, com a forminha como eles sabem escrever. Se não sabe escrever, faz um coração, faz um desenhozinho, constante que eles entendam que mesmo eles sendo crianças muito pequenas, eles já têm a plena capacidade de levar esses amigos até Jesus. E aí eu fiz um cartaz para você, ó. Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados, Marcos 2,5, que é para você também fazer uma memorização, se quiser, com as crianças, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dos recursos e você utilize, você faça ainda melhor, que possa
ter dado um estralo na sua criatividade para que sua aula possa ser dinâmica, legal e as crianças possam entender mais sobre o papel importante delas em levar os seus amigos para Jesus e serem bons amigos, tá bom? Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.